Presidente, conversando com senadores aqui em Brasília, fica claro que há espaço e há adesão, inclusive, de senadores de parcela significativa para mais mudanças no Supremo Tribunal Federal, né? E uma das propostas é em relação ao limite de tempo dos ministros no Supremo, mandato com limitação de tempo para ministros da Suprema Corte. Eu perguntaria ao senhor a sua avaliação sobre essas propostas que já tramitam na Casa. Ouvi, inclusive, já de ministro do Supremo simpatia em relação a essa possível mudança, mas pergunto ao senhor se há espaço nesse momento e diante de críticas que chegam da Suprema Corte, há espaço para debate desse tema e avanço no Congresso Nacional. Orengo, eu sou a favor da regulação das decisões monocráticas, tanto que ela foi aprovada agora no Senado Federal. Sou a favor de mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal, assim como acontece em diversos outros países. Sou a favor da elevação da idade mínima para ingresso no Supremo Tribunal Federal. Então, são modificações que eu sempre defendi, continuarei defendendo e acho que sim, é momento propício para se discutir. Nós não podemos ter inibição em razão de se criar uma crise que não existe por conta de um tema que é absolutamente honesto de se discutir. Como fui e aprovamos, inclusive, uma proposta de emenda à Constituição no âmbito do Senado, do Congresso, de modo geral, já promulgamos, que alivia muito o Superior Tribunal de Justiça. É uma modificação enorme, que foi a inclusão da relevância jurídica da tese para se conhecer recurso especial no STJ, ou seja, uma modificação profunda que fizemos no STJ no âmbito do Congresso Nacional. Como fizemos uma série de coisas no Brasil, aprovamos uma série de marcos legislativos que mexem com as estruturas nacionais, quando demos autonomia para o Banco Central, quando capitalizamos a Eletrobras, quando fizemos o marco do saneamento para permitir a atuação da iniciativa privada, modificamos uma lei de licitações, modificamos uma lei de falências, diversos marcos na área de energia, um projeto que se tornou lei de marco legal das ferrovias e do sistema marítimo do Brasil. Fizemos uma reforma tributária agora que mexe com as estruturas tributárias do Brasil. Fizemos uma reforma da Previdência e uma reforma trabalhista. Isso significa que a Justiça não pode ser sujeita à mudança, que o Supremo Tribunal Federal não pode ter um aprimoramento, ou não possamos discutir o fim da reeleição no Brasil, a coincidência de mandatos, um mandato de 5 anos, para acabar com esse estado permanente eleitoral no Brasil, que é o que mexe com as nossas estruturas políticas, inclusive. Vamos discutir isso e se isso for bom, se for a maioria da sociedade através dos seus representantes decidindo assim, nós temos que decidir, goste ou não o Poder Executivo, goste ou não o Poder Judiciário. Se o povo quiser, através dos seus representantes legitimamente eleitos, nós temos que fazer. É isso o nosso papel. E nós vamos cumprir esse papel absolutamente com toda a abertura para o diálogo. Quem quiser colaborar, participar, sugerir, discutir, vai ser muito bem-vindo no Senado Federal. O que nós não vamos permitir é que a força de uma instituição ou de alguém iniba um processo legislativo que é de interesse da sociedade brasileira. Presidente, só um minutinho, mas o ministro Gilmar Mendes já se antecipou e já respondeu a essa ideia da idade mínima e do mandato. No discurso dele ontem, ele falou quase como se fosse um escândalo que já estão preparando, etc. Como é que você ouviu isso? Não, eu não vi essa afirmação do ministro Gilmar, eu sei que ele se posicionou contrariamente contra à tese. E dramaticamente. É. Mas, veja, primeiro, que a questão do mandato da elevação da idade mínima, isso é adotado em diversos países, tem o mandato da Suprema Corte. O ministro Lewandowski, quando saiu também do Supremo, deu uma entrevista falando favoravelmente o ministro Lewandowski defende, o ministro Joaquim Barbosa, quando saiu da presidência e se aposentou também, defendia, e diversos ex-ministros e atuais ministros foram sabatinados no Senado Federal e, porventura, se manifestaram a respeito do tema. É muito provável que a grande maioria dos ex-ministros do Supremo e dos atuais ministros do Supremo tenham se manifestado favoráveis ao mandato de ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou, no mínimo, que isso é uma matéria reservada ao Congresso Nacional para que o Congresso Nacional possa decidir. Não acredito que até hoje alguém tenha abordado esse tema como algo assintoso, afrontoso ou inibidor da atividade do Supremo Tribunal Federal. Repito, tanto quanto as decisões monocráticas, uma ideia muito honesta que pode ou não ser aprovada, mas que pode perfeitamente ser discutida.